Nosso Deus e Pai, quando nós nos reunimos na Tua presença, nos reunimos diante do Deus que é santo, santo, santo. Em Cristo Jesus temos liberdade de adentrar os Teus átrios e confiadamente nos achegarmos ao trono da graça. Mas também, ó Deus, quando estamos diante da Tua santidade, assim como outros antes de nós precisamos reconhecer que toda essa luz demonstra as nossas sombras. E por isso, Senhor, nessa manhã nós também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Tu nos conheces o nosso coração, a profundidade do nosso ser, todas as justificativas esfarrapadas que tentamos colar sobre as nossas feridas, todas as outras desculpas que criamos e acumulamos para continuar vivendo em comportamentos e hábitos que nós sabemos que nos fazem mal, que nos destroem, que acabam conosco e acabam com os nossos relacionamentos, que nos fazem andar na escuridão, que faz com que nós andemos sozinhos na vida. Enquanto isso, nós vamos culpando as outras pessoas, nós vamos culpando o meio, nós vamos culpando qualquer coisa que esteja fora de nós. Quem sabe é mesmo até o próprio Deus, em nossa mente e coração, possa ser o culpado de tantas coisas que aconteceram, de escolhas que fizemos, de decisões que tomamos. Em nome de Jesus, Senhor, dê-nos olhos para ver, dê-nos condições de ouvir a Tua voz, para que nos deixemos guiar a toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, quebra a dureza do nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa a nossa insistência teimosa de querermos ser os nossos próprios deuses. E de colocarmos a nossa confiança em coisas que passam, que amanhã não existirão mais. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, e te pedimos também, dê-nos um novo coração. Amém. Muito bem, queridos, no mês de julho nós não estamos começando nenhuma nova série. Mensagens avulsas, mensagens independentes umas das outras. E nessa manhã, nesse dia, eu gostaria de falar um pouco de uma palavra na qual estive meditando durante essa semana. E ela me chamou a atenção de várias formas, em vários sentidos. Eu quero expor o texto bíblico sobre o qual eu estive me debruçando, mas ao mesmo tempo também falar do seu contexto, daquilo que ele me chamou a atenção no seu significado, um pouco fora do próprio texto. Eu acabei dando o título para essa mensagem de A Vida Fora da Bolha, ou A Vida Fora do Gueto, como a gente preferir chamar. Algumas das coisas que a gente gostaria de perguntar inicialmente aqui. Nós temos caminhado com um grupo nas quintas-feiras, nós temos tentado ler a mensagem do Evangelho e compreender a mensagem do Evangelho. Estamos ainda, na verdade, mergulhando no que a Escritura afirma ser a má notícia, a notícia ruim, a parte complicada, a constatação de que existe alguma coisa errada no mundo e com as pessoas. O mundo não é como deveria ser, isso é uma percepção que todo mundo tem. Não importa
qual seja a religião, todo mundo vai lidar com essa questão de que o mundo não é como deveria ser, e mesmo as ideologias materialistas que não colocam Deus na jogada, também vão tentar encontrar uma solução para o mundo porque ele não é como ele deveria ser. Ok? Então, as respostas para essa pergunta mudam, mas essa pergunta ela surge em todos os ambientes, em todos os círculos de pessoas que decidem olhar com franqueza para o mundo e, quem sabe, olhar com franquezas para si mesmas e perceber que existe alguma coisa de errado ao nosso redor. E como é possível anunciar o Evangelho para dentro desses dias e para essas pessoas com as quais nós vivemos? Essa é uma pergunta que tem surgido nesse grupo nas quintas-feiras. As pessoas nos perguntam determinadas coisas e têm determinados questionamentos, e às vezes no nosso treinamento eclesiástico, na nossa cultura religiosa, nós nos sentimos despreparados para responder essas perguntas. Então, isso é um assunto importante, é um assunto relevante, porque de fato nós seremos questionados, e com razão, as pessoas têm todo o direito de nos questionar, e já passou o tempo e a época de nós imaginarmos que basta que nós tenhamos algumas respostas prontas, alguns chavões, e as pessoas têm que se contentar com isso. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a andar nesses caminhos, quando a gente está falando de contextualizar o Evangelho, de falar o Evangelho numa linguagem que as pessoas entendam, a gente vai se perguntar qual é o limite entre uma contextualização e quando que a gente começa a despencar no sincretismo. A gente começa não apenas a usar a linguagem que as pessoas usam, mas a gente começa a absorver a cultura que as pessoas têm, e ao invés de nós levarmos o Evangelho para dentro da cultura, é a cultura que muda a nossa interpretação do Evangelho. Okay? Então essa é uma outra pergunta importante que a gente precisa ter. E o que Deus espera de nós nesse tempo de transição que a gente vive, nessa tal da pós-modernidade? O que Deus espera de nós na nossa geração? Que a gente lute com todas as forças para sobreviver e para não sucumbir diante dessa nova cultura que está emergindo? Ou será que Deus espera alguma coisa a mais de nós? Que a gente se feche, se encolha, se encaramude e diga assim, nós vamos viver dentro dessa bolha para não perder a fé, dentro desse novo contexto e dessa nova realidade que emerge? Ou será que Deus espera algo diferente de nós? São algumas das perguntas que eu deixo como para a gente começar a pensar nessa temática. Antes de começarmos a ler o texto, quero convidar você a um breve momento de oração. Senhor, fala ao nosso coração. Toda mensagem, ainda que tenha sido muito bem feita, ainda que tenha sido preparada com esmero, se o Teu Santo Espírito não operar, ela não passa de discurso. Por isso nós oramos, Senhor, envia Teu Santo Espírito para que não seja apenas um discurso, mas que seja de fato a Tua palavra falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 2 Pedro capítulo 1, de versículos 1 até 11, nós vamos ir lendo o texto e vou fazendo algumas observações. Essa carta é muito singular, eu vou falar um pouquinho sobre ela em seguida, mas ali diz assim que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, é muito bonita essa construção, ele é servo e ao mesmo tempo ele é apóstolo. Servo aqui é a palavra escravo. Ele é escravo, mas ao mesmo tempo ele tem autoridade apostólica. Ele tem algo importante para dizer e ele tem autoridade para dizer o que ele precisa dizer. Só um pouquinho, queridos, que deu um probleminha aqui com a conexão. Já deve estar voltando.
Então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Esse é um dos únicos textos na Bíblia em que Jesus é chamado com todas as letras, não de maneira mais entre as palavras, mas aqui a construção é nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente assim que é a construção no texto grego mesmo, ok? Em vários outros momentos é assim que Jesus é descrito, mas sempre ele é descrito dessa forma, de uma maneira não tão clara, não tão taxativa. E aqui Pedro fala disso de uma maneira extremamente clara e sem rodeios. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele saúda a igreja. Poxa vida. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Pedro, eu gostaria que a gente olhasse, antes de olhar para o texto em si, eu gostaria que a gente pensasse em Pedro. Em quem é esse homem? Ele era um pescador na Galileia. A Galileia era o interior de Israel. E Israel não passava de um território de pouquíssima importância dentro do Império Romano. Quer dizer, ele é um sujeito que veio da roça. Não era da roça porque ele era pescador, né? Pescador não planta, pesca. Né? Mas ele veio, de fato, de uma realidade provinciana. Ele veio do canto de um buraco, de um lugar completamente sem importância dentro de um império gigantesco que era o Império Romano. Israel mesmo era um barril de pólvora, era um problema para o Império Romano e não tinha um grande valor no sentido de que era um grande centro para o Império Romano. Não, existiam outros lugares muito mais importantes do ponto de vista do Império. E Pedro vem de lá, ele tem essa história, esse pescador simples, sem grande estudo. Então ele era um judeu provinciano. Se vocês lembrarem, no dia do julgamento de Jesus, quando Pedro está olhando de longe, uma mulher se aproxima dele e faz perguntas, e ela diz: pelo seu jeito de falar, você também é um deles, porque o teu jeito de falar te denuncia, você é galileu. Quer dizer, ele era um cara com sotaque. Ele não falava o aramaico que se falava em Jerusalém. Se ele fosse manezinho da ilha, ele seria aquele manezinho que falaria bem arrastado, né? Se ele tivesse vindo do oeste de Santa Catarina, quem sabe ele falasse, sei lá, caro, caroça, alguma coisa assim. Se ele tivesse vindo do Rio Grande do Sul, de repente ele soltasse no meio das falas dele um mas bah, que tal? Né? E ele tinha um linguajar carregado, que denunciava que ele era um sujeito do interior. Ele não tinha uma formação e ele tinha um bitolamento cultural que apareceu muito forte depois na sua vida. E é esse bitolamento que eu estou falando, por exemplo, em Atos 10, que Deus quer dar uma tarefa para ele de levar o evangelho para um grupo de pessoas que não eram judeus. Eles eram romanos, era um centurião romano, um sujeito piedoso, religioso, provavelmente havia se tornado prosélito judeu, havia conhecido o Deus judeu, o Deus único, e ele era um sujeito que tentava fazer as coisas de maneira correta, e Deus se revela a ambos, a Cornélio, dizendo, manda pessoas buscar um certo homem chamado Pedro, e se revela também a Pedro, dizendo, você vai entrar na casa de um sujeito chamado Cornélio e você vai pregar o evangelho para ele. Mas para que
Pedro aceite entrar na casa de uma pessoa que não era do povo judaico, porque a tradição judaica dizia que isso tornava um judeu impuro, Deus tem que vir numa visão próximo ao meio-dia, em que ele estava esperando para comer. Deus mostra para ele um lençol cheio de animais impuros e dizendo, mata e come. Ele diz, eu não posso matar e comer esses animais, eles são impuros. Isso seria contra toda a nossa tradição religiosa. E Deus disse para ele, não consideres impuro o que eu purifiquei. E quase que por fórceps, Deus tem que desenhar para ele, Deus dá o endereço. E diz, tem 2 homens aí embaixo te esperando para te levar para entrar na casa de um sujeito e você vai. Você vai. Ele tem grandes dificuldades para compreender a abrangência universal do Evangelho. Ele acha que tudo isso que está acontecendo é ali para eles. Ele tem grande dificuldade para romper essas barreiras culturais que ele tem, para romper as barreiras religiosas que ele tem. Ele é alguém que está preso a essa compreensão de uma maneira muito, muito forte. E Deus tem um trabalhão com esse cara. Deus tem um trabalho gigante para convencê-lo de que as coisas não são dessa forma. A gente lê o apóstolo Paulo em Gálatas escrevendo de que a ele foi dado o ministério de anunciar o evangelho para os gentios, para os não-judeus, mas a Pedro foi dada a tarefa de anunciar aos circuncisos, aos judeus. Quer dizer, quando o evangelho começa de fato a chegar para fora do contexto judaico, parece que Deus tem que levantar uma outra pessoa. Alguns estudiosos da Bíblia chegam a cogitar a hipótese de que tenha sido um erro os apóstolos, lá no início, em Atos capítulo 1, eles fazem um sorteio para ver quem é que vai ocupar o local, o espaço de Judas, e foi escolhido Matias. Vocês lembram desse texto, né? Eles têm 2 possibilidades e Matias é escolhido no lugar de Judas, para compor o grupo dos apóstolos. Mas Deus acaba levantando alguém completamente fora desse círculo que é o apóstolo Paulo. Alguns comentaristas então chegam a dizer assim, na verdade, os primeiros discípulos escolheram alguém para colocar no lugar de Judas, mas Deus escolheu Paulo. A gente não precisa entender exatamente dessa maneira, é apenas para a gente perceber de que de fato parece que Deus tem que levantar alguém completamente de fora desse círculo, que também era judeu, que era fariseu, que tinha um bitolamento cultural gigante também, mas que consegue perceber que Deus queria alcançar o mundo todo, com a sua palavra e com o seu evangelho. E Pedro parece permanecer ali. Ele permanece em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo é questionado em relação à liberdade que ele tinha e que as igrejas gentílicas tinham, eles não circuncidavam as pessoas, eles não tinham restrições alimentares, eles não tinham todas as regras em relação a dias, a celebrações religiosas que os judeus tinham, eles tinham liberdade religiosa em relação a tudo isso. Quando o apóstolo Paulo é questionado sobre isso, ele vai a Jerusalém, ele se encontra com Pedro, com Tiago, com outros líderes da igreja em Jerusalém, e Pedro está ali. Nesse ambiente culturalmente favorável. A pregação de Pedro, que nós lemos em Atos 2, é uma pregação em que ele fala de Davi, ele fala dos patriarcas, e ele anuncia o evangelho dizendo o Messias que nós esperávamos era Jesus. Ele se acostumou e se habituou a pregar o evangelho para judeus e dentro do contexto judaico. Mas quando você vai abrir 2 Pedro, aí você percebe que aconteceu uma grande transformação na vida desse homem. 2 Pedro provavelmente foi escrita nos últimos anos de vida de Pedro. E os últimos anos da vida de Pedro, ele não passou em Jerusalém. Ele passou em Roma. No centro
na capital do Império Romano, assim como o apóstolo Paulo também passou os últimos anos de sua vida em Roma. Pedro morreu debaixo da perseguição instaurada por Nero, que foi um dos perseguidores da igreja mais cruéis. E quando você lê 2 Pedro, você percebe um homem que dialoga de maneira franca e aberta com a cultura helênica, com a cultura grega. Ele está em Roma, mas a cultura do Império Romano é grega, certo? Os romanos, eles tinham uma construção em relação à questão política, mas a questão filosófica dominante era helênica. E você vê o apóstolo Pedro discutindo abertamente com os gregos e com a cultura pagã. De Roma, provavelmente, veio o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos provavelmente serviu de base para a elaboração do Evangelho de Mateus e de Lucas, porque ele foi o primeiro. E provavelmente de Roma, onde também João Marcos esteve como auxiliar de Pedro, esse Evangelho foi elaborado das reminiscências, das lembranças, das histórias de Pedro. O Evangelho de Marcos poderia ser chamado de Evangelho de Pedro, porque João Marcos provavelmente escreveu a partir das histórias de Pedro. Ele foi o autor, mas quem viu e quem esteve presente nas histórias narradas foi Pedro. E incrivelmente o Evangelho de Marcos é o Evangelho escrito para os não-judeus. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 7, fala, por exemplo, de maneira incisiva, de como a tradição judaica emperrava a compreensão dos judeus em relação ao Evangelho. O Evangelho de Marcos acentua todos os encontros que Jesus teve com pessoas não judias durante o seu ministério. O endemoniado gadareno, a mulher Ciro-fenícia e outros tantos. E se isso realmente veio das reminiscências de Pedro, significa que aconteceu uma grande mudança na vida dele. Porque no final da vida dele, ele não é mais o apóstolo dos circuncisos. Mas ele se torna um cosmopolita e alguém que sabe dialogar com a cultura do seu tempo. O que mudou na perspectiva de Pedro? Por que ele deixou a missão em Jerusalém e foi para Roma? Como um judeu cheio de pudores religiosos, como Pedro era, a ponto de não querer entrar na casa de um centurião romano, passa a articular a mensagem cristã para dentro dessa nova realidade global do século I, global no sentido dentro do Império Romano, né? Aquilo era o global daquela época, ok? Vamos voltar para o texto bíblico. Veja só o que ele diz no versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Em segundo lugar, aqui Pedro se transforma de pescador num pensador. Os judeus já haviam ficado impressionados com Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e reconhecido que eles haviam estado com Jesus, porque eles curaram um paralítico de nascença, mas a palavra que chama a atenção, dos líderes religiosos que prendem Pedro e João, é como vocês podem ter essa sabedoria se vocês não estudaram?
Então não é que de repente Pedro ficou inteligente. Não, ele era um homem inteligente. Ele já era um homem sábio também como apóstolo dos circuncisos, dos judeus. Mas aqui nessa carta a gente percebe algo muito interessante. 2 Pedro tem várias palavras que são extremamente raras no Novo Testamento. Mas essas palavras raras no Novo Testamento, que de uma certa forma talvez tenham sido até evitadas de serem usadas por causa da compreensão carregada que elas tinham na cultura daquela época, elas agora são usadas por Pedro e elas são totalmente comuns na linguagem religiosa helênica grega do tempo deles. As pessoas na rua conheciam essa linguagem. Os filósofos conheciam essa linguagem. A igreja não conhecia, a igreja judaica não conhecia essa linguagem. Mas fora de Israel, era assim que se falava. Veja só o texto que nós acabamos de ler. A expressão divino poder, a expressão piedade, traduzida por piedade, né? Que significa religiosidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Conhecimento, virtude, participantes da natureza divina, a questão da corrupção. Tudo isso eram termos da discussão da religiosidade grega. Sobre todas essas coisas eles conversavam. Sobre todas essas coisas eles tinham teorias e eles tinham formas de compreensões. Não é? O apóstolo Paulo já havia dito, né? Os judeus querem sinais, os judeus pedem sinais, os gregos têm a questão da sabedoria, do conhecimento. Isso era uma coisa importante para eles. Os mestres da religião grega debatiam sobre a corrupção do mundo. Eles também sabiam que tinha alguma coisa errada com o mundo. Os filósofos desde sempre se perguntam por que o mundo é como é, qual é a razão de ser dessas coisas, por que elas não fazem sentido como deveriam fazer. E eles ensinavam na época que era possível escapar dessa corrupção do mundo se tornando participante da natureza divina. E como que isso acontecia? Pela gnosis, pelo conhecimento. O conhecimento que muitas vezes era vendido como um conhecimento oculto nas religiões de mistério. Assim como até hoje você tem em certos círculos, por exemplo, na maçonaria, você tem que passar por graus para ir adquirindo esses conhecimentos ocultos. Isso era uma coisa muito comum naquele tempo. À medida que você adquiria esses conhecimentos ocultos, você ia se tornando participante da natureza divina. Ia se tornando mais semelhante a Deus e se desembaraçando desse mundo material. Para os gregos era isso que era importante. A alma era boa, mas a matéria era ruim. Eles faziam essa dicotomia de alma, de corpo. E na medida em que você se desvencilhava do mundo material, você se tornava participante da natureza divina e se livrava da corrupção do mundo. E toda a ética era construída, toda a ética, toda a moral era construída sobre esse esforço humano na direção da religiosidade, da piedade, como é traduzido aqui. Essa palavra piedade, traduzida aqui, era o termo que era usado pelos gregos na época para falar de religião. E Pedro está usando esse termo. E o desenvolvimento de virtudes, certo? Todos esses termos tinham a ver com a religiosidade pagã grega. E Pedro utiliza-se de toda essa linguagem, mas ele dá um novo significado para ela. É como se ele dissesse, aqui eu estou tentando fazer uma paráfrase do texto bíblico. É como se ele dissesse, realmente tem alguma coisa de errada no mundo. Essa corrupção que é fruto da cobiça humana, ela de fato pode ser vencida pela participação na natureza divina. E de fato o acesso a essa participação acontece por uma forma de conhecimento, mas é o conhecimento pleno acerca de Jesus Cristo e da sua obra. E esse conhecimento e essa participação na natureza divina e essa capacidade, esse divino poder que nos é dado
por meio da habitação do Espírito Santo, nos capacita a viver uma nova vida de piedade. De fato, a praticar uma religião que faça sentido, que não seja fruto dos nossos próprios esforços, no sentido de tentar agradar a Deus, mas a partir da obra que Deus fez, a partir das suas promessas, a partir daquilo que Ele realizou, é possível sim viver uma vida de piedade e virtude. Você percebe, ele utiliza todas essas palavras que faziam parte da discussão, palavras que são perigosas porque elas eram carregadas de significados que não eram significados cristãos. Mas ele pega todo esse pacote e agora ele procura explicar o Evangelho a partir disso. Naquela época era muito comum de que se entendesse nessa dicotomia de alma e de corpo, que se você tem o conhecimento, você tem essa gnosis, então você estava isento de uma moral correspondente. O importante é o que você faz com a alma. O que você faz com o corpo vai ser destruído. O corpo é apenas um receptáculo da alma, é apenas uma prisão da alma. Isso era muito comum, esse pensamento, e continua sendo muito comum esse pensamento nos dias de hoje, porque nós continuamos sendo altamente impactados por essa forma de pensar que vem de lá. E Pedro aqui vai dizer que, pelo contrário, a gnosis, o conhecimento de Jesus, conduz a qualidades de vida cristã indissociáveis daquilo que eu confesso com a minha boca, da minha confissão de fé. Que existe uma correspondência muito forte entre o que eu creio e o que eu faço. De que existe uma relação completamente ligada entre corpo e alma. Essas duas coisas não são dissociáveis e não é assim que um é bom e o outro é mau. Eu deixei aqui uma frase, umas palavras do comentarista que eu li enquanto estava pensando nesse texto. Veja só o que o comentarista diz. Esses 2 versículos abundam de palavras raras e arrojadas. Pedro, com grande sutileza, está usando linguagem incomum no Novo Testamento, mas cheia de sentido no mundo pagão. Pedro, de certo, está andando perto da beira do abismo ao empregar linguagem pagã dessa maneira polêmica. Não é surpreendente que sua carta tenha sido tratada com muita reserva em numerosos círculos como resultado. Tinha gente que não queria que 2 Pedro fosse canonizada por causa dessa linguagem que ele utilizou aqui. Quase ficou de fora essa carta do cânon. É um risco que deve ser tomado, o comentarista está concluindo, né? É um risco que deve ser tomado pelo homem que pretende alcançar seu auditório em linguagem que realmente lhe faz sentido. E queridos, eu gostaria de dizer que muitas vezes nós como igreja nos parecemos muito com Pedro, certo? Nós nos parecemos muito com Pedro. Nós sabemos articular o Evangelho numa linguagem que só quem cresceu no nosso meio sabe entender o que significa. De maneira geral. De maneira geral, as pessoas, para poder compreender o que a gente quer dizer sobre o Evangelho, elas têm que ter crescido na igreja. Porque o nosso vocabulário é como o vocabulário de Pedro até Atos capítulo 15. Só judeu entende. Mas é impressionante que esse homem que em Gálatas no capítulo 2 é descrito por Paulo titubeando num determinado momento em que ele está no meio de irmãos cristãos gentílicos que não tinham pudores em relação a questões alimentares, e ele está comendo de tudo ali com eles, mas quando chega um grupo de judeus, com todo aquele arcabouço religioso, ele se afasta do grupo de pessoas gentílicas,
porque ele não quer causar escândalo, mas ao mesmo tempo ele se coloca numa situação de hipocrisia que o apóstolo Paulo não engole e ele acaba metendo o dedo no nariz de Pedro e dizendo assim: como pode que até agora há pouco você estava fazendo tudo que os outros fazem e agora porque chegou um grupo de pessoas cheio de um grupo de pudicas, você não faz? O que está acontecendo? O evangelho nos dá ou não nos dá liberdade em relação a isso que nós estamos fazendo aqui? Esse é Pedro. E de repente no final da sua vida você vê ele migrando para Roma. E você vê ele compreendendo como as pessoas do seu ambiente pensavam, o que elas acreditavam, de que maneira elas pensavam. E ele entende a sua forma de pensar, e ele pega esses conceitos, e ele ressignifica, e ele traduz o evangelho a partir disso. Ele não fala de Davi, ele não fala de Abraão, ele não fala de Jacó, ele não cita ninguém. Mas por trás da fala dele, eu não vou ter tempo para demonstrar isso, infelizmente, mas por trás da fala dele tem Aristóteles, entre outros. Pedro, em algum momento, passou por uma nova conversão. Você entende o que eu quero dizer? E hoje aqui nessa manhã, e a gente vai acabar não conseguindo entrar na descrição que ele faz da vida cristã, porque depois ele começa a descrever a vida cristã com termos dessa religiosidade pagã. Por isso empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. Essa palavra acrescentar tem toda uma questão cultural por trás dela, riquíssima, mas ele vai citando esses termos: virtude, conhecimento, domínio próprio. O domínio próprio era um conceito grego. O apóstolo Paulo usou, esse termo aparece aqui e aparece ser usado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, nas suas cartas mais posteriores, usou muito a palavra conhecimento, porque ele também estava dialogando com a cultura grega. Perseverança, piedade, como eu disse, a palavra religiosidade usada naquele tempo, fraternidade e o ágape, o amor. Mas ele descreve a vida cristã a partir de uma linguagem não cristã. E o que eu quero dizer com isso, queridos irmãos e irmãs, é que se nós como igreja desejamos de fato amar as pessoas que nos cercam, e nós desejamos de fato que elas conheçam o Evangelho de Jesus, elas não têm que ser obrigadas a fazer um curso de 2 anos de pós-graduação em linguagem gospel para conseguir entender o Evangelho. Somos nós que temos que caminhar na direção delas e perceber todas as pontes que a cultura nos permite para que nós comuniquemos o Evangelho para dentro daquilo que elas conhecem. Esse esforço não é delas, esse esforço é nosso. Não são elas que têm que se adaptar a nós. Somos nós que temos que aprender, por amor a elas, a falar do amor de Deus de uma forma que elas compreendam. Ok? E eu acabei não descrevendo o texto bíblico, não pregando praticamente o texto bíblico em si aqui, mas eu fiquei tão, de repente me saltou aos olhos de uma maneira tão forte, esse Pedro no final da vida, porque de repente a minha imagem acerca de Pedro foi profundamente modificada.
eu carregava no meu coração, confesso para vocês, talvez isso fosse óbvio para muitos aqui, mas eu carregava no meu coração a imagem desse Pedro de Atos 10. Eu não coloco o pé na casa de alguém não judeu. Eu carregava na minha mente essa ideia do Pedro que desliza na hipocrisia numa reunião onde se misturam cristãos judeus e cristãos não judeus. Mas esse Pedro do final da vida é um Pedro ousado. Extremamente ousado. É um Pedro de cabeça aberta. Ele foi ficando velho e aberto. No sentido de conseguir comunicar a verdade do Evangelho para dentro de uma realidade completamente diferente da onde ele veio, completamente desconhecida do lugar da onde ele veio, que não fazia parte da sua formação. Com certeza ele precisou fazer um grande esforço para que isso fosse possível. E ele fez. E talvez a gente poderia dizer assim, a gente sempre diz isso, eu já disse isso muitas vezes. O Evangelho só chegou até nós por causa do apóstolo Paulo. Mas depois de ler com mais cuidado e estudar um pouquinho 2 Pedro, eu talvez poderia dizer, não, o Evangelho chegou até nós por causa de Paulo, mas também por causa de Pedro. Porque ele não terminou a vida fazendo missão no meio dos iguais. Ele terminou a vida fazendo missão no meio dos diferentes. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a gente tem percebido, ó Deus, que muitas perguntas que as pessoas têm feito, nossos clichês não respondem. Mas pelo fato dos nossos clichês religiosos não responderem, não significa que as Escrituras não respondam. Muito pelo contrário. E quando nossos clichês não respondem mais às perguntas que as pessoas estão fazendo, não é que as pessoas estão fazendo as perguntas erradas. Provavelmente nós é que estamos com as respostas que foram corretas para um outro tempo, mas que não servem mais para as pessoas dessa geração. Nossa oração aqui nessa manhã, como pessoas, indivíduos e como igreja, é de que Tu nos dês a graça de aprendermos como as pessoas têm pensado, no que elas acreditam, como elas têm construído suas vidas, para que nós possamos ouvir de todo o nosso coração as perguntas que elas fazem, para também podermos redescobrir na Tua palavra que ela continua respondendo também as perguntas dessa geração. Talvez essas perguntas não foram as nossas, mas são as das pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, ó Deus, a amar essas pessoas, a não dar de ombros e simplesmente dizer ninguém quer saber nada de Deus, ninguém quer ouvir o Evangelho, ninguém quer compreender as coisas que nós compreendemos, as pessoas estão avessas a essas coisas. Essas provavelmente são as desculpas que nós usamos para não nos esforçarmos para cumprir o nosso papel na geração em que o Senhor nos colocou. Ó Deus, nós somos vasos de barro nos quais foi colocada a preciosidade do Teu Evangelho. Mas essa preciosidade não é para ficar reservada dentro de nós, ela é para ser compartilhada. Aquilo que trouxe vida a nós, aquilo que mudou a nossa história, aquilo que mudou o nosso coração, tem o poder de mudar a história de muita gente, de muitas pessoas.
E as pessoas querem sim o Evangelho. As pessoas podem não querer a nossa cultura religiosa, as pessoas podem não querer os nossos estereótipos religiosos. Mas as pessoas querem sim o Evangelho. As pessoas estão ansiosas pela boa notícia de que elas foram amadas, de que elas são preciosas, de que suas vidas têm valor, mas de que elas precisam também encontrar o caminho de volta para casa. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ser essa igreja que anuncia a Tua palavra, de uma maneira que as pessoas possam compreender. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.